Sabe quando a gente está assistindo a um filme de tribunal ou uma notícia na TV e fica aquela sensação de que não está entendendo direito quem é quem ali? O juiz bate o martelo, um advogado acusa, outro defende, mas afinal, qual é a regra exata desse jogo? Hoje a gente vai fazer mais do que só espiar pela fechadura. A gente vai abrir essa porta e entrar no coração do sistema de justiça criminal brasileiro. Nós vamos mergulhar fundo no Código de Processo Penal, mas calma, não para decorar artigos, e sim para entender a engrenagem que move cada julgamento. Essa é a arquitetura pensada para equilibrar duas forças gigantescas, o poder do Estado de punir e o direito sagrado do indivíduo à liberdade. E essa é a grande pergunta, né? A questão que fundamenta tudo que a gente vai conversar. Porque, vamos combinar, sem garantias, um julgamento vira um teatro. Só uma formalidade para chegar a um resultado que talvez já estivesse decidido. Justiça não pode ser questão de sorte, ou do humor do juiz, ou de quem grita mais alto. A resposta para essa pergunta está numa estrutura. Um sistema complexo, eu sei, mas fascinante, com papéis super bem definidos, responsabilidades claras e regras bem rígidas que precisam ser seguidas por todo mundo, sem exceção. É essa estrutura que tenta transformar o caos de um conflito em um processo racional e, o mais importante, previsível. Para a gente entender essa estrutura, nosso caminho vai ser bem organizado. Primeiro, vamos apresentar o elenco principal, os atores desse palco. Depois, vamos botar um holofote na figura central, o árbitro de tudo, o juiz, e a sua obrigação de ser imparcial. Em seguida, a gente analisa os dois lados do campo, as forças que se enfrentam, a acusação e a defesa, e como o equilíbrio entre elas é vital. A gente vai dedicar um momento especial para o direito à defesa, que é a viga mestra de todo o sistema. Também vamos conhecer a equipe de apoio, os bastidores que fazem tudo acontecer. E no fim, a gente amarra todas as pontas, entendendo por que esse conjunto de regras é, na verdade, a própria definição de um jogo justo. Então vamos lá. Primeiro ato. O processo penal não é uma terra sem lei. É um cenário cuidadosamente montado, quase como um drama com roteiro, onde cada personagem tem um papel fundamental que não dá para transferir para outro, para que a história se desenrole de forma coerente e justa. E o ponto crucial é exatamente este. A estrutura existe para impedir que as coisas sejam feitas de qualquer jeito na base do eu acho. Pensa num jogo de futebol sem juiz, sem bandeirinha e sem regra clara do que é falta ou impedimento. Seria um caos total, né? No processo penal, a lógica é a mesma. Os jogadores têm nomes específicos: juiz, promotor de justiça, advogado de defesa, acusado, testemunhas. As regras do jogo estão lá, escritinhas, principalmente no Código de Processo Penal e na nossa Constituição. E o objetivo, a razão de ser de tudo isso, é a busca pela justiça, que nada mais é do que aplicar a lei do jeito certo depois de uma investigação séria da verdade dos fatos. E bem no centro dessa arena, na posição mais delicada e mais importante de todas, está o juiz. Ele não joga no time da acusação nem no da defesa. Ele é o árbitro. A função dele não é ter uma opinião prévia, não é querer condenar nem absolver ninguém. A função dele é garantir que o jogo seja julgado conforme as regras, de forma limpa, dando as mesmas chances para os dois lados mostrarem seus argumentos e suas provas. Olha que interessante, o artigo 251 do Código de Processo Penal resume essa função de um jeito genial: prover a regularidade do processo. Isso é uma tarefa gigantesca. Na prática, significa que o juiz é o fiscal de cada passo que é dado. Ele olha se a denúncia está ok, se as provas foram conseguidas de forma legal, se os prazos estão sendo cumpridos, se os direitos do réu e da vítima estão sendo respeitados. Já a parte de manter a ordem é a função dele de presidente da audiência. É ele quem garante o respeito, o decoro. Ele pode até limitar quem entra no local ou chamar a polícia se a coisa esquentar. Ele é, de fato, o maestro que precisa garantir que cada instrumento da orquestra toque na hora e no tom certo para que a música final seja a justiça. Mas para esse maestro poder reger com credibilidade, ele precisa ser neutro. E a lei sabe que os juízes são seres humanos, com relações, com sentimentos. Por isso, ela cria dois filtros muito poderosos para afastar qualquer juiz que possa não ser imparcial: o impedimento e a suspeição. A diferença aqui é a chave de tudo. O impedimento trata de fatos objetivos, concretos, que criam uma certeza de que ele seria parcial. Se uma daquelas situações acontece, não tem nem discussão, o juiz está proibido de julgar. Já a suspeição, por outro lado, trabalha no campo do subjetivo, das relações pessoais que, mesmo sem uma prova clara de parcialidade, criam uma dúvida razoável na cabeça de qualquer pessoa. A ideia aqui é brilhante. Não basta ser justo, é preciso parecer justo. A confiança de todo mundo na decisão depende disso. Agora, vamos olhar com uma lupa cada uma dessas barreiras objetivas do artigo 252. O primeiro item fala de parentesco.
Se o juiz tem cônjuge ou um parente até o terceiro grau, isso inclui pais, filhos, avós, netos, irmãos, tios e sobrinhos, que já têm atuado no caso como defensor, promotor, policial, perito ou até como testemunha, ele está fora. É uma rede bem ampla para evitar qualquer tipo de favorecimento familiar. O segundo item proíbe o juiz de julgar um caso onde ele mesmo já atuou em outra função. Por exemplo, um promotor que vira juiz não pode julgar um processo que ele mesmo denunciou anos atrás. Por quê? Porque ele já formou uma opinião sobre aquilo. O terceiro impede o juiz de atuar se ele já se pronunciou sobre o mérito do caso em outra instância. E por fim, o mais óbvio, se o próprio juiz, seu cônjuge ou parente próximo for parte interessada no resultado, o impedimento é total. São regras matemáticas para cortar o mal pela raiz. Agora a gente entra no terreno mais delicado da suspeição, lá no artigo 254. A lei diz que o juiz deve se declarar suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de alguma das partes. A lei não define o que é amizade íntima, mas a gente entende como aquela relação próxima, de frequentar a casa, de convivência social. Inimigo capital é aquela treta declarada, notória. Também é suspeito o juiz que tiver aconselhado algumas das partes sobre o caso, porque isso tira ele da posição de julgador e coloca-na de consultor. Relações financeiras também são um problema. Se o juiz ou a família dele for credor ou devedor de alguém envolvido, a suspeita de favorecimento é grande. E, por fim, se ele for sócio de uma empresa que tem interesse na causa. Em todos esses casos, o juiz tem o dever de se afastar por conta própria, para preservar a imagem e a credibilidade de todo o poder judiciário. Bom, já entendemos o papel do árbitro. Agora vamos olhar para os dois times em campo. De um lado, a acusação, que na maioria das vezes é o Ministério Público representando os interesses da sociedade. Do outro, a defesa, representando os direitos e as garantias do acusado. É desse confronto de ideias, dessa batalha de argumentos entre essas duas forças, que se espera que a verdade apareça e que o juiz possa tomar sua decisão. É o que a gente chama de sistema acusatório. O artigo 257 do Código define as duas grandes missões do Ministério Público. A primeira é promover a ação penal pública. O que isso quer dizer? Que quando um crime acontece e atinge a coletividade, é o promotor de justiça em nome do Estado que tem o poder e o dever de começar o processo apresentando a denúncia contra o suspeito. Ele é o dono da ação. A segunda missão é fiscalizar a execução da lei. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. O promotor não é um acusador cego, ele é um fiscal da lei. Isso significa que, se durante o processo ele se convencer de que o réu é inocente ou que não há provas suficientes, ele tem o dever de pedir a absolvição. O compromisso do Ministério Público não é com a condenação, é com a justiça. E para provar que o Ministério Público não é só uma parte que acusa e pronto, vem o artigo 258, que é basicamente um espelho das regras do juiz. Ele diz que todas aquelas causas de impedimento e suspeição que a gente viu para os juízes valem também para os promotores. Um promotor não pode atuar num caso em que o réu é seu inimigo declarado. Ele não pode denunciar alguém se o advogado de defesa for o irmão dele. Isso reforça a ideia de que a acusação tem que ser técnica, impessoal e objetiva, baseada em fatos e provas e não em motivações pessoais. Agora a gente vira nosso olhar para o outro lado, para o polo passivo do processo, para a pessoa que está sofrendo a acusação. E aqui a gente encontra o pilar mais sagrado de um processo justo numa democracia, o direito à defesa. Sem uma defesa efetiva, técnica e presente em todos os atos, o processo não passa de uma farsa, um linchamento com aparência de legalidade. Leiam e releiam esta frase do artigo 261. Ela é talvez uma das mais importantes de todo o Código. Nenhum acusado. A palavra nenhum é absoluta, não tem exceção. Não importa o crime, a repercussão do caso, se o réu confessou ou se as provas parecem óbvias. Não importa nem se o acusado fugiu e não quer se defender. O Estado não pode processar ou julgar alguém que não tenha um advogado ou um defensor público do seu lado. A defesa técnica não é um direito que o réu pode abrir mão, é uma exigência para que o processo seja válido. Qualquer ato processual feito sem a presença do defensor é nulo, não tem valor legal. É a garantia de que a luta entre o indivíduo e o Estado gigante não vai ser covarde. E como a lei garante que isso aconteça na prática? O artigo 263 desenha o caminho. O primeiro passo é sempre a escolha do acusado. Ele tem total liberdade para contratar um advogado em quem confie. Mas e se ele não tiver dinheiro, ou se ele simplesmente não indicar ninguém? O processo não para. Nesse caso, o juiz tem o dever de nomear um defensor para ele. Pode ser um defensor público ou um advogado particular nomeado só para aquele caso. E mesmo depois de nomeado, o acusado pode, a qualquer tempo, contratar um advogado particular e substituir o que foi indicado pelo juiz. A liberdade de escolha é respeitada, mas a ausência de defesa, essa nunca é tolerada.
E para que ninguém pense que a defesa é algo que se pode levar na brincadeira, o artigo 265 mostra a seriedade do compromisso. O advogado que simplesmente abandona o processo no meio, sem um motivo muito forte e sem avisar o juiz com antecedência, comete uma infração grave. A punição é uma multa pesada que pode ir de 10 a 100 salários mínimos, fora outras sanções. Isso mostra que advogar num processo criminal não é só um contrato, é uma função essencial para a justiça, um compromisso público. A lei exige responsabilidade e lealdade com o cliente e com o processo. Já vimos o árbitro e os dois times. Mas uma partida de futebol não acontece só com eles, né? Tem os gandulas, o pessoal que cuida do gramado, a equipe de transmissão. No processo, é a mesmíssima coisa. Existe uma enorme equipe de apoio cujo trabalho, muitas vezes invisível, é absolutamente essencial para que a engrenagem da justiça possa girar. E aquele nosso tema central, a imparcialidade, volta com toda a força aqui. Pensa comigo, de que adiantaria ter um juiz e um promotor totalmente imparciais se o processo fosse tocado por um escrivão que é amigo do réu e some com documentos? Ou se a prova mais importante do caso, um laudo pericial, fosse feita por um especialista que odeia o acusado? O sistema seria uma peneira furada. Por isso, a exigência de neutralidade se espalha como uma onda por todos que atuam no processo. E a lei é bem clara sobre isso. O artigo 274 diz que os funcionários da justiça, como escrivães e oficiais, estão sujeitos às mesmas regras de suspeição dos juízes. O artigo 280 estende essa regra aos peritos. O trabalho do perito é trazer ciência para o processo. Balística, DNA, contabilidade. Esse trabalho tem que ser puro, técnico, livre de qualquer contaminação pessoal. Um laudo feito por um perito suspeito não vale nada. Do mesmo jeito, o artigo 281 aplica as mesmas regras aos intérpretes. Imagina um processo com uma testemunha ou um réu que não fala português. O intérprete é a ponte de comunicação. Se essa ponte for torta, se a tradução for maliciosa ou tendenciosa, todo o julgamento pode ir por água abaixo. A imparcialidade, como a gente vê, irriga todo o sistema. E assim, depois de percorrer todos esses papéis, todas essas regras, a gente chega no momento de juntar as peças. Por que toda essa burocracia, poderíamos pensar? Todos esses artigos, esses detalhes sobre impedimento, suspeição, direito de defesa, por que o sistema é tão complexo assim? A resposta é que isso não é burocracia. É civilização. O que a gente acabou de analisar é a arquitetura da justiça. Cada regra, cada papel, cada garantia é um tijolo num grande muro construído para proteger o cidadão contra o poder esmagador do Estado. É um sistema desenhado para que a liberdade, o bem mais precioso de uma pessoa, só possa ser tirada depois de um procedimento justo, transparente, equilibrado e com todas as chances de defesa. É a materialização do princípio do devido processo legal. E a gente encerra com uma provocação, uma reflexão que vai além do texto da lei. Nós vimos a planta baixa, o projeto ideal de como a justiça deve funcionar. Mas a grande questão que fica é, como a gente garante que essa bela arquitetura no papel se transforme num prédio sólido e seguro na vida real, no dia a dia dos fóruns? As regras são mapa, mas a jornada rumo à justiça é feita por pessoas, com todas as suas virtudes e suas falhas. E a vigilância para que o mapa seja seguido é uma tarefa de todos nós.